Olá, Ivan, tudo bem com você? Tudo bem, Uma Alex? alegria poder receber você aqui nesse ambiente bom. tão gostoso. A gente quer bater um papo, Ivan, conversar um pouquinho sobre temas tão relevantes como a educação dos nossos filhos. Começamos nesse momento mais uma temporada, mais uma série de encontros de pais, com o objetivo de ajudar você como pai, como mãe, a ter uma ideia mais clara do que fazer, como lidar com a educação dos seus filhos. E para tanto, nesse ambiente tão gostoso, com uma conversa assim, amena, tranquila, tomando um suquinho, Pastor Ivan, eu e você aqui conosco, para tratar desses temas tão relevantes. Ivan, é uma alegria te receber aqui e saber que você é muito ocupado, né? Diretor associado do Departamento de Educação para 8 pais na América do Sul. É desafiador a vida que ele tem, mas parou um tempinho para dar essa atenção para nós, como amigos e como pais que somos. Ivan, é um desafio a gente lidar com tudo isso, né? Como é que você vê a educação hoje, nesse momento, com as famílias? Olha, cada vez mais a gente vai tendo acesso a mais informações. Uhum. Os nossos filhos estão tendo acesso a mais informações. Nós, como pais, já avós, né? 2 avós aqui, dois Então, avós, dois vovôs aqui, né? somos vovozinhos. Você que tem seus filhos aí que está assistindo a gente, você sabe que é desafiante. Mas sabe que eu acho que um dos grandes temas mais desafiantes hoje, ainda mais nós vivemos Você que está nesse por aí momento, nessa América do Sul inteira, viagem, o que você tem percebido? a gente percebe que hoje a gente tem um dos temas muito desafiadores é sobre castigo e sanção. Sobre disciplina? Disciplina. É desafiador isso, né? Sabe por quê? Porque hoje a gente olha para trás, muitos de nós não queremos disciplinar os nossos filhos como nós fomos disciplinados no passado. Porque eu lembro, o meu pai, por exemplo, ele Coloca na roda aqui pra gente, Ivan. Seu o meu ter pai não sofrido falava. O seu pai deve ter sofrido um pouquinho com você, hein? Não, eu que sofri com Ah, ele. você que sofreu com ele. Porque o meu pai, ele não falava. O meu pai era daquele jeitão, Que só olhava, olhar. né? Se eu estivesse falando com você, ele estivesse falando com você, e eu passasse no meio, ele só me olhava e eu sabia que quando você fosse embora... A coisa ia ser quente. E bota quente nisso. Então, aí, claro, quem teve essa educação Num outro tempo? num outro momento, num outro tempo, com outro contexto, a gente não quer repetir isso com os filhos. Só que a gente entra num conflito. Como é que eu disciplino meu filho? Como é que eu faço para não ser como os meus pais fizeram comigo? E ao mesmo tempo não perder todo o respeito que esses pais também recebiam de nós como os filhos, né? Exatamente. Então, eu acho que o tema castigo e sanção. Porque às vezes a gente quer castigar o filho. E filho, para você colocar e tratar de disciplina com ele, você precisa tratar com sanções. Não é castigo. Porque às vezes castigo não resolve. Violência, truculência, coisa Não, do isso gênero. não é. Ah, não, eu vou lhe castigar para você aprender. O castigo não traz aprendizado, traz frustração. E isso é muito Interessante. importante. Porque o castigo não ensina, a sanção ensina. Mas vamos lá, então, o que seria sanção e o que seria castigo, né? Vamos imaginar o seguinte, que o seu filho tirou uma nota ruim em determinada disciplina. E porque ele não estudou, ele dedicou mais tempo ao videogame, dedicou muito tempo ao computador, não estudou e tirou uma nota ruim em determinada disciplina. Aí você diz assim para ele, olha, já que você não foi bem... Vou te castigar. Vou te castigar. Vou tomar o videogame, você não vai ter mais computador e você não vai mais tomar sorvete de sábado. Sábado, depois do culto, quando voltar da igreja, todo sábado a gente toma sorvete, você não vai mais ter sorvete. A pergunta é, o que o sorvete tem a ver com nota? Não é? Então não tem a relação. Isso é castigo. Você está castigando o seu filho por algo que não tem uma relação sorvete com nota. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui interessante, de repente, você que chegou agora, de repente, mas que negócio é esse? Qual é o objetivo da disciplina? Já que o nosso tempo é tão escasso, mas qual é o objetivo para que serve esse negócio? Veja, disciplina só serve para uma coisa, você ensinar a sofrer as consequências da autonomia que a gente tem que dar. Opa, peraí, a criança precisa de ter autonomia. Isso. E quando ele não está indo na direção correta, você tem que trazer ele para essa direção correta. Então você, às vezes, precisa de ter sanções para que ele sinta que o caminho não estava legal. Exatamente. Porque, veja, castigo, eu estou dizendo assim, ó,
você não é um bom menino. Isso é castigo. Não é uma boa pessoa, um você bom não ser humano. Você não fez o que devia, ou fez o que não devia. Então, isso é castigo. A gente castiga a pessoa, não o ato. Sanção é o ato. Castigo é a pessoa. Entendi. E eu não castigo o meu filho. Deus ama o pecador, mas ele não aceita ou abomina o pecado. Né? Exatamente. Então é isso. Então, a diferença é castigo. Agora, vamos voltar um pontinho? Volta. Autonomia. Eu e você, todo mundo que tem filho, tem que fazer com que seus filhos tenham autonomia. Sim. E sabe, Alice, eu te digo assim, com muita sinceridade, eu acho que a grande artimanha do inimigo é fazer com que nós, pais, tiremos ou não ensinemos autonomia para o filho da gente. O que é autonomia, assim, em 3, 4 palavras, vai? Veja, autonomia é eu ensinar ele a tomar decisões. Opa, ele é olhar para o mundo, para a situação, analisar a situação e aí tomar uma decisão correta. Não tomou a decisão correta, tem a sanção. Uhum. Por quê? Se eu não estudo, eu não vou tirar boas notas. Opa, então estudar é analisar o contexto e perceber e depois me esforçar é a tarefa que eu tenho que fazer para poder ter um bom resultado. Ensinar esse caminho para a criança, para todos os eventos da vida. Se ele não estudou, ele não vai ter boas notas. Aí se ele não tiver boas notas, ele vai ter sanção. E qual é a sanção? Então você não vai ter tempo para o videogame. Agora, Você vai gastar mais tempo porque estudando, você não está usando agora você vai ter o que tempo estudar. correto. Então, agora, eu tenho que desenvolver isso em autonomia. A tendência da gente, eu, pai, você, pai e mãe que está assistindo a gente, está escutando, a tendência da gente é a gente tomar decisões pelos filhos. Quer ver só? Sim. Tá frio, você chega pro seu filho e diz assim, ó, Toma o coloca a casaco. blusa. Assim, tá aqui o casaco, É. né? Já tá Você até o já casaco. disse. Vamos imaginar que um menino ou a menina nasceu Vamos com lá. o termostato quebrado. Vai que ela não tenha frio ou ele não tenha frio. Não sente tanto frio. E aí? Não, mas você tem que usar o casaco. Tudo bem, no frio tem que usar casaco. Vamos imaginar assim. Leva um casaco se precisar. Isso. Agora vamos imaginar o seguinte, olha, tá frio, você tem que usar o casaco. Tem o casaco vermelho e o verde. Qual que você quer? Isso é autonomia. Mas a gente, como pai, a gente diz, ó, coloca esse verde porque você fica mais bonitinho. Mas quem disse que ele quer o verde? Então, se eu não ensino autonomia, e olha, eu vou dizer uma coisa. Diz pra mim então. E você sabe muito, e você lida muito com casais. Quando eu não ensino autonomia, sabe o que vai acontecer? Eu vou criar um adulto que vai ter uma dificuldade no relacionamento enorme. Sabe aquele camarada que a esposa diz assim pra ele, vamos comer pizza? Ah, você que sabe. Ah, não, mas o que você quer? Ele Você não quer um sabe lanche ou pensar, pizza? né? Não, você que Você sabe. decide. Aí ela diz, não, então vamos comer pizza. Aí você chega na pizzaria, você quer pizza de mussarela ou você quer pizza de... Palmito? De palmito. Aí ele diz, você que sabe. A vida dele toda vai ser você que sabe. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu a autonomia. A autonomia é algo que a gente ensina em casa. Os filhos têm que aprender a tomar decisões e sofrer não castigo, mas as sanções pelas decisões erradas. Se eu não tomar tempo para estudar, eu vou ter uma nota ruim. E isso é sanção, e isso é a consequência. Deu nota ruim? Tem sanção. Qual é a sanção? Você vai ter que estudar mais, vai ter que tirar menos tempo para brincar, videogame. para poder Isso estudar. é a sanção. Agora, eu não castigo a pessoa, eu dou sanção às ações. Para tentar trazê-lo de volta para o caminho que ele começou a sair, às vezes nem percebe. Ivan, a Bíblia trata alguma coisa sobre esse tema? O que você pode ler para nós? Olha, tem um texto, e eu vou falar do texto e a gente vai entender muito rapidamente o contexto. No Provérbios, capítulo 22, e creio que você já deve ter escutado esse texto, já deve ter lido, alguém falou para você, e talvez você até tenha já usado esse texto. Provérbios 22, verso 15, diz assim, olha, a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. E a gente usa esse texto dizendo, olha, a gente tem que castigar com vara. Não, o contexto é outro. A palavra estultícia significa rebelião. Quando é que eu faço um castigo? É quando há rebelião. Quando não há rebelião, eu aplico sanção. A gente não pode admitir, em hipótese alguma, por exemplo, filho, desde pequenininho, de bebezinho, ficar batendo no rosto da mãe e do pai. Isso é rebelião. E começa a crescer, começa a mentir, ou coisa desse gênero, né? A Bíblia diz o seguinte, eu uso essa correção mais forte quando há rebelião. Quando há rebelião. Filho que tirou nota ruim, não é rebelião. Só que ele vai sofrer sanção
por aquilo que ele deixou de estudar. Então, a gente tem que usar muito bem o princípio bíblico. Não deixe seu filho criar rebelião. Use a correção. Não é rebelião? Use a sanção. E assim você vai poder ajudar o seu filho a ter um caminho mais suave, não, mas mais direcionado para ser uma vida mais feliz. É desafiador? É. Para tanto, vamos orar. E você deve se reunir com os pais aí, os seus amigos, para orar pelos nossos filhos, porque a oração tem poder para nos dar sabedoria e nos conduzir de forma correta na educação dos nossos filhos e filhas. Vamos orar então? Vamos orar, Ivan? Vamos. Pai de amor que está no céu, nós somos gratos por teu cuidado e bênçãos. É desafiador esse tema da disciplina, que possamos ser sábios e usar assim como o Senhor usa conosco para nos corrigir, nos ensinar, nos direcionar, nos redirecionar, que possamos ter sabedoria de lidar com os nossos filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa série está só começando. O pastor Ivan vai estar conosco por 4 programas, vai ser uma bênção discutir sobre esses assuntos tão relevantes que é a educação do nosso tesouro precioso, que são os nossos filhos. Deus abençoe você e até o próximo programa.